Para você que está começando no VBA Excel, eu quero mostrar para você aqui duas estruturas que você vai usar muito e para você saber utilizar essas estruturas em conjunto. Eu tenho aqui a minha macro e tenho aqui a minha função. Então, eu uso a macro quando eu quero aqui no Excel executar alguma automação e uso a minha função, por exemplo, se eu quiser aqui colocar ela diretamente numa célula. Mas eu também posso fazer, e é bastante comum, que eu faça uma chamada. Então vamos entender só o seguinte, ó. Esta macro aqui, o que ela faz? Ela vai no range A1 e coloca 10. Vamos ver? Vamos. Vai no range A1 e coloca 10. Beleza. Só que agora eu vou trocar aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o nome da minha função e vou colocar no lugar do 10. Tá? Vou colocar no lugar do 10. E agora eu vou executar de novo. Vamos ver o que vai acontecer? Vou deletar aqui. Executo a minha macro e ele de novo colocou 10 lá no range A1. Ou seja, a mesma coisa. Mas, a partir de agora, se eu mudar aqui na minha função, eu vou pôr, por exemplo, 30. Vamos ver o que acontece agora se eu rodar a minha macro. Ele vai passar a colocar 30. Por quê? Como é que funciona isso aqui, Sabino? E isso é interessante, porque vocês vão usar muito isso aqui no dia a dia. Eu vou começar aqui e vou fazer passo a passo. O que ele faz primeiro? Eu vou começar executando minha macro, tá? Apertei F8, vou executar minha macro, começou. Aí a primeira linha diz assim, ó, no range A1, coloque o resultado da minha função. O Excel fala assim para mim, Sabino, eu não sei o que é minha função, eu vou lá na minha função para ver. Aí ele vai lá na minha função, ele procura onde está escrito o início da minha função e ele começa a executar. E ele diz assim, ó, minha função retorna 30. Ou seja, toda linha que eu colocar o valor da função e colocar um retorno, eu estou dizendo que esta função deve devolver este valor. Muito bem. Aí ele volta lá e atribui o 30 no A1, e foi isso que vocês viram acontecendo aqui. O que é muito comum no VBA, você fazer uma macro que precisa executar algumas automações e dentro dessas automações você chamar algumas funções. É bom começar a se preparar para essa estrutura, tentar dividir o seu código e fazer de uma forma bem organizada, que fica bem mais fácil depois de dar manutenção.